Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Gincana 10, com respostas, referências bíblicas e comentários. Metodologia. Primeiro virá a pergunta. A seguir você terá 10 segundos para responder. Pega um papel e vai anotando as respostas. No final você poderá dizer no comentário quantas você acertou, se quiser. Depois dos 10 segundos, virá a resposta com a referência bíblica e ou um comentário que justifique a resposta. Perguntas. Pergunta número 1. Qual das passagens abaixo não aconteceu no Reino do Norte? Letra A. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Letra B. Nabote se recusa a vender a sua vinha a Acabe. Letra C. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Letra D. Naamã é curado da lepra. Letra E. Josias renova a aliança com o Senhor. Resposta. Letra E. Josias era rei de Judá. Referência bíblica. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Atente para isto. Letra A. Quando se fala de Elias, Eliseu, Acabe, Jezabel, cidades como Samaria e Betel, as passagens se referem ao Reino do Norte. O Reino do Norte, que também é conhecido como Israel ou Efraim. Letra B. Quando se fala dos reis Asa, Josafá, Ezequias, Josias, o profeta Isaías e Jeremias, referências ao templo ou à cidade de Jerusalém, as passagens bíblicas se referem ao Reino do Sul, que também é chamado Reino de Judá, ou às vezes é chamado de Judá e Benjamim. Pergunta número 2. Quais foram os 2 profetas que profetizaram durante o exílio da Babilônia? Letra A. Isaías e Jeremias. Letra B. Isaías e Ezequiel. Letra C. Ezequiel e Jeremias. Letra D. Daniel e Jeremias. Letra E. Ezequiel e Daniel. Resposta. Letra E. Comentário. Ezequiel e Daniel fizeram parte do grupo que foi capturado e levado para a Babilônia. Sobre Ezequiel, seu nome significa Deus fortalece. Ele profetizou durante 22 anos, no período de 593 a 571 a.C. A expressão saberão que eu sou o Senhor aparece 32 vezes no seu livro, o que comprova o quanto Deus queria restaurar o seu povo. Sobre Daniel, seu nome significa Deus é meu juiz. Daniel pertencia a uma nobre família de Judá. Seus pais lhe ensinaram, sobretudo, o temor e a fidelidade a Deus. Profetizou 70 anos, viu 4 dinastias e 2 impérios. Mais do que qualquer outro profeta, Daniel teve o privilégio de ter seu nome citado por Jesus no sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Pergunta número 3. Quantos anos durou o cativeiro da Babilônia?
Letra A, 50 anos. Letra B, 60 anos. Letra C, 70 anos. Letra D, 80 anos. Letra E, 90 anos. Resposta, letra C. Referência bíblica, Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Comentário. Gostaria de comentar aqui a respeito do fato que muitos judeus não quiseram voltar para Jerusalém quando o povo voltou do cativeiro. Acontece que muitos deles já tinham constituído famílias e até mesmo tinham negócios na Babilônia. Preferiram permanecer lá do que voltar para Jerusalém. Pergunta número 4. A qual tribo pertencia o rei Saul? Letra A, tribo de Judá. Letra B, tribo de Benjamim. Letra C, tribo de Levi. Letra D, tribo de Simeão. Letra E, tribo de Naftali. Resposta, letra B, referência bíblica, 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Pergunta número 5. Quantos sacerdotes Doeg matou por ordem do rei Saul? Letra A, 55 sacerdotes. Letra B, 65 sacerdotes. Letra C, 75 sacerdotes. Letra D, 85 sacerdotes. Letra E, 95 sacerdotes. Resposta, letra D. Referência bíblica, 1 Samuel, capítulo 22, versículos 18 e 19. O texto bíblico diz assim: Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Passagem completa está em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 6 a 19. Lembrando outros erros de Saul. Esses erros provocaram a rejeição de Saul. Essa morte dos sacerdotes já foi mais à frente. Alguns erros ele cometeu antes. Por exemplo, ele não esperou Samuel e sacrificou precipitadamente. A referência bíblica à direita, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Ele não obedeceu à ordem de eliminar os amalequitas, trouxe o rei Agag vivo e animais para sacrificar. Samuel lhe disse que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1.
consultou uma necromante para conversar com Samuel, depois que Samuel já tinha morrido. É a médium de Endor. Isso em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1. Conforme eu tenho considerado, nós lemos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. No Antigo Testamento nós lemos no masculino, porque se refere a livro, primeiro livro de Crônicas, por exemplo. E no Novo Testamento a gente lê no feminino, porque se refere a cartas ou epístolas. 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, ou 2 carta a Timóteo, ou 2 epístola a Timóteo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, nos fala os motivos da morte do rei Saul. O texto bíblico diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que, por isso, o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Pergunta número 6. Quantos anos sofria de hemorragia a mulher enferma que tocou em Jesus? Letra A, 10 anos. Letra B, 11 anos. Letra C, 12 anos. Letra D, 13 anos. Letra E, 14 anos. Resposta, letra C, referência bíblica, Mateus capítulo 9, versículos 19 e 20. O texto bíblico diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Então a resposta está aqui, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Pergunta número 7. Quantos anos tinha a filha de Jairo que Jesus ressuscitou? Letra A, 10 anos. Letra B, 11 anos. Letra C, 12 anos. Letra D, 13 anos. Letra E, 14 anos. Resposta, letra C, referência bíblica, Marcos capítulo 5, versículos 41 e 42. O texto bíblico diz assim: Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Novamente aqui a resposta, pois tinha 12 anos. Número 8. Qual foi o homem que subiu em uma figueira brava para ver Jesus? Letra A, Zaqueu. Letra B, Zebedeu. Letra C, Timeu. Letra D, Bartimeu. Letra E, Orfeu. Resposta, letra A, referência bíblica, Lucas capítulo 19, versículos 3 e 4. O texto bíblico diz assim: Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Essa passagem diz... O contexto dessa passagem diz que Zaqueu subiu a um sicômoro para ver Jesus passar. Sicômoro ou figueira brava? Alguns esclarecimentos sobre essa palavra, o sicômoro ou figueira brava. Assim aparece nos textos bíblicos, ora como figueira brava, ora como sicômoro. Letra A. É uma árvore do mesmo gênero da figueira, grande e frondosa.
é fácil subir nela. Letra B. O fruto do sicômoro ou figueiras bravas era parecido com o figo, mas era de baixa qualidade. Letra C. Os sicômoros ou figueira brava eram árvores plantadas ao longo do caminho, nas estradas. Dessa forma, os pobres podiam se alimentar dos seus frutos. Abaixo nós vemos as referências da letra A, B e C. Pergunta número 9. Como se chamavam os dois filhos de Zebedeu? Letra A, Tiago e João. Letra B, André e João. Letra C, Pedro e João. Letra D, André e Tiago. Letra E, Pedro e André. Resposta, letra A. Referência bíblica. Marcos capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto bíblico diz assim: Eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Pergunta número 10. A Igreja do Senhor Jesus foi chamada para viver em: letra A, união, letra B, unidade, letra C, unificação, letra D, reunificação, letra E, reunião. Resposta, letra B, referência bíblica, João capítulo 17, versículos 22 e 23. O texto bíblico diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse texto faz parte da oração sacerdotal de Jesus, um dos seus últimos momentos com seus discípulos. E aqui no versículo ele diz: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A finalidade é que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. E a unidade ela tem o objetivo para que o mundo conheça que tu me enviaste, Jesus falando. Então, por meio da unidade, daquela comunhão profunda, daquela unidade, daquela cumplicidade da igreja, o mundo vai reconhecer que Deus enviou Jesus por meio da nossa unidade, por meio do nosso testemunho de unidade. Então é importante que nós entendamos que o objetivo da unidade é fazer com que o mundo conheça que Jesus foi enviado por Deus. Atenção! Compartilhe essa gincana com irmãos e amigos. Os jovens e adolescentes gostam muito dessa dinâmica. É uma forma muito interessante de adquirir crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Fique atento às sugestões de vídeos que você encontrará na descrição do vídeo. Vale a pena conferir, pois as sugestões são de vídeos cujos assuntos estão relacionados a essa gincana. O canal Palavra de Vida apresentou o Gincana 10, com respostas, referências bíblicas e comentários. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.